Por que trabalhar com malha mista? Né? Então essa foi a primeira pergunta, e para responder essa pergunta eu vou mostrar o exemplo de hoje. Né? Geralmente quando a gente trabalha no dia a dia de projeto, com simulações, a gente se depara em projetos com vigas, né? Com chapas, com peças como um motor, por exemplo, uma estrutura. Então sempre a gente trabalha com, por exemplo, hoje vamos trabalhar com elementos sólidos, que é a chapa, e elementos de viga. Deixa eu abrir aqui o modelo para vocês verem. Esse modelo aqui, que é a chapa e a viga. Então, eu poderia muito bem trabalhar na análise por elementos finitos, com elementos sólidos, certo? Aqui nesse corpo aqui, ó, nesse corpo 1, eu poderia trabalhar com elementos sólidos, e aqui também eu poderia trabalhar com elementos sólidos, né? E aí que vem agora a resposta, por que trabalhar com malha mista? Por quê? Por exemplo, trabalhar com corpo sólido aqui é tranquilo, tem uma espessura de 5 milímetros, ok, né? Aqui é bem tranquilo trabalhar. Agora, quando a gente trabalha com perfil, né? Às vezes a gente tem perfil de 1 milímetro, né? Espessuras pequenas. Então, o ideal aqui para essa situação é a gente trabalhar com elemento de viga, e aí você consegue trabalhar elemento de viga e elemento de corpo sólido para não pesar o seu modelo computacional, para você também evitar erros na sua malha, grandes deformações no elemento, né? Porque, teoricamente, você vai estar trabalhando com espessuras muito baixas aqui, né? Se fosse uma viga com espessura de 10 milímetros, por exemplo, eu talvez poderia trabalhar um corpo sólido aqui e um corpo sólido aqui, né? Então, é sempre bom, eu não estou falando que não pode trabalhar com corpo sólido nos dois, né? Mas em termos de tempo computacional, custo computacional, né? É sempre bom a gente ter essa visão crítica do que considerar na nossa análise. Por exemplo, aqui no corpo 1, eu poderia muito bem considerar um elemento de uma casca, por exemplo, né? Que então, se fosse um corpo de superfície, né, uma chapa, por exemplo, eu quero saber a sua atenção aqui onde está soldado o nosso perfil, por exemplo, poderia trabalhar com outro tipo de elemento, né? Então a malha mista não necessariamente é só corpo sólido e elemento de viga, pode ser corpo sólido e elemento de viga, pode ser elemento de viga e elemento de casca, né? Pode ser corpo sólido com corpo sólido, só que os elementos diferentes, né? O tipo de elementos que você está utilizando é diferente. Então, é sempre bom vocês terem essa visão antes de iniciar a sua simulação, né? E não só vir aqui, aplicar as condições de contorno e considerar do jeito que o software joga para a gente, né? E realizar a análise. Então, aí que está a importância de você trabalhar com elemento de viga. A principal vantagem é o tempo computacional, né? E muitas vezes você evitar algum erro numérico no seu modelo, né? Porque geralmente quando a gente trabalha com viga igual essa aqui, a gente não necessariamente quer saber as tensões, mas também a gente quer saber os momentos, o momento fletor, né? As forças cisalhantes, né? Então toda essa deformação, o que acontece aqui no pé da viga onde está soldado. Então são várias informações que vamos ver hoje como a gente faz para analisar esses resultados. Certo? A segunda pergunta é por que o SolidWorks só roda a análise quando coloca o material, né? Então, por que o SolidWorks só roda a análise quando define o material, né? É claro, se você não define as propriedades do material, obviamente, não tem como você trabalhar a sua simulação. Quando a gente determina as propriedades do material, a gente basicamente trabalha, né? Todo mundo conhece essa curva aqui, que é a curva tensão, deformação de engenharia do material, né? Então, para cada material ele tem um comportamento, cada material ele tem um limite de escoamento aqui, né? Sigma Y. Cada material tem aqui um sigma U,
que é a tensão máxima ou tensão limite, né? E cada material tem uma tensão de ruptura, né? Então, quando você introduz o material aqui para fazer uma análise, não só no SolidWorks, qualquer software de elementos finitos, quando você trabalha com o material, você está trabalhando com essa curva, né, tensão e deformação do material, onde tem informações que, por exemplo, de acordo com as solicitações, se a tensão for, então se a tensão atuante for maior que a tensão limite de escoamento, o seu corpo vai deformar, né? Então ele vai cair nessa região aqui plástica, né? Onde não necessariamente ele possa romper, mas sim ele pode sofrer alguma deformação, né, na superfície, né? Então, assim, é por isso que é importante e não tem como a gente rodar uma análise numérica sem ter a definição do material, certo? Então, e também leva em consideração a densidade, né, o módulo elástico do material. O módulo elástico é a capacidade aqui do material, ó, ou módulo de proporcionalidade, né, limite de proporcionalidade, que é a tensão correspondente ao deslocamento, né? Então, eles são proporcionais aqui até o limite de escoamento. Depois do limite de escoamento, a gente começa a entrar na não linearidade do material, que é toda essa curva aqui de deformação plástica. A próxima pergunta é como identificar ponto de singularidade no modelo e como resolver. Então, como identificar pontos de singularidade no modelo e como resolver, né? Então, na análise numérica, ponto de singularidade ele é bem comum, né? E tem N fatores. Pode ser pela geometria, né? Algum problema topológico, pode ser alguma deformação excessiva no seu elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho o nosso elemento aqui, né? Aqui eu tenho um elemento tetraédrico, né? Dependendo do tipo de análise que eu vou utilizar aqui, tipo de malha, se eu tiver grandes deformações nesse elemento, ele pode, né, dar, por exemplo, aqui, vamos supor que é um nó, né? Eu posso ter uma tensão concentrada nessa região aqui, né? Porque ele está tendo grandes deformações, né? O elemento, por exemplo, isso aqui é um elemento linear. Agora, se a gente tem uma geometria complexa, então vamos lá, geometria linear, a gente utiliza um elemento de primeira ordem, linear, ou seja, eu tenho um nó aqui, tenho um nó aqui e tenho um nó aqui. A partir do momento que você tem um modelo que ele tem grandes curvaturas, que a complexidade topológica dele é maior, né, você tem que ir aumentando o grau, a liberdade desse elemento para que ele consiga ir se reajustando, se organizando na geometria. Então, por exemplo, eu posso utilizar um elemento quadrático e o elemento quadrático ele vai interpolar esses elementos aqui, criando um elemento no ponto médio aqui. Então, o elemento quadrático nada mais é do que aumentar a ordem do seu elemento para segundo grau, né? Uma vez que eu fiz isso aqui, agora eu consigo aumentar a precisão da minha simulação, da minha análise para aquele problema, certo? E aí eu tenho esses 3 novos nós aqui no meu elemento, que ele aumenta a flexibilidade no meu elemento, né? Então, ora é assim, eu posso ter, exagerando, ele assim, então ele tem uma certa liberdade, uma certa curvatura aqui. Então, como que a gente faz para identificar o ponto de singularidade? Essa semana eu estava trabalhando com um modelo aqui no meu mestrado e eu me deparei com a seguinte situação, né? Com essa situação aqui. Então aqui está sendo aplicada uma força de 100 newtons, né? Está engastado aqui está fixo. Isso aqui é uma prótese de joelho, certo? E
O que a gente está avaliando é, conforme a solicitação, se essa parte aqui, ó, que é um dos côndilos do fêmur do corpo humano, aonde que está o concentrador de tensão conforme a norma, se faz sentido, né? Então, me deparei com o seguinte resultado, né? Então, eu estou avaliando aqui uma tensão num ponto localizado em cima da linha e um possível ponto de singularidade, um erro de singularidade, né? Então, a primeira coisa eu já sei, a tensão está alta e está muito concentrada, né? Então, pode ser singularidade? Talvez. Agora, eu tenho que continuar rodando a minha análise para ver se, quanto mais eu refinar a malha, se for um possível ponto de singularidade, mais a tensão limite de escoamento, a tensão, desculpa, atuante aqui, ela vai aumentar. Enquanto mais eu refinar, mais vai aumentar, mais refinar, mais vai aumentar, até que você observe e fala, essa tensão não faz sentido. Primeiro que está num ponto localizado, segundo que está muito alta para a força que está sendo aplicada, certo? Então, uma forma rápida de você... Claro, tem toda uma teoria por trás, né? Mas aqui eu estou respondendo de uma forma simples e objetiva para vocês pegarem o conceito, né? Então, se você rodou uma simulação e você vê aquele único ponto que está dando uma tensão alta para a sua análise, que pode ser um possível ponto de singularidade. Observa a geometria, observa o tipo de elemento, as deformações que estão acontecendo ali no seu modelo, e aí sim você consegue ir trabalhando, né? Por exemplo, nesse modelo aqui, eu vou rodar a análise novamente, porém eu vou fazer um raio aqui, ó, um fillet, né? E aí, teoricamente, essa tensão ela tem que ser distribuída, tem que ter um campo de tensão aqui, né? Na margem aqui dessa linha tem que ter um campo de tensão. Não faz sentido para essa análise eu ter um ponto concentrado de tensão aqui, né? Então tem que ter um gradiente aqui de tensão, né? A derivada todinha aqui para descartar essa possibilidade de ser um ponto de singularidade. É importante configurar os contatos no SolidWorks, né? Como assim? Bom, a gente tem um modelo, uma montagem igual essa aqui, que a gente vai trabalhar, a gente vai modelar essa viga aqui, depois essa chapa, temos a montagem, e aí é importante configurar os contatos no SolidWorks. Sempre que você trabalha com uma montagem no SolidWorks, e aí você quer importar esse modelo para simulação, ele vai entender como um contato global. Não necessariamente o SolidWorks identifica que essa peça 2, obrigatoriamente, ela tem que ter um contato bonded, ou seja, um contato colado com a chapa. Então, sim, é sempre bom você parar, pensar qual tipo de contato deveria ter naquela sua análise, quais condições de contorno deveria ter naquela sua análise, para aí sim você pensar e reconfigurar os contatos padrões do SolidWorks, certo? Então, o que a gente vai fazer hoje? Você vai ver, a gente vai modelar essa peça 2, a peça 1, vai entrar no SolidWorks e aí vocês vão reparar que ele cria um contato global. A partir do momento que criou um contato global, eu vou informar para ele que... Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou informar para ele a seguinte situação. Aqui está a viga, aqui está a chapa, né? Quando a gente entra com elementos de viga no SolidWorks, ele já vai identificar um nó aqui e um nó aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que esse nó 1, aqui é o nó 2, o nó 1 ele está colado na chapa, né? Para seguir as condições reais. Eu quero ver a flexão dessa barra 2 e eu quero analisar o campo de tensões aqui na minha chapa para analisar, por exemplo, se a solda vai aguentar naquela região, certo? Então agora vamos começar a modelar aqui, bem rapidinho, não vou parar muito nesse modelo, vou fazer só para vocês verem. A gente começa a modelar essa peça aqui. Vamos iniciar essa modelagem e depois que a gente for entrar em elementos de viga, eu vou fazer uma abordagem com vocês, né,
introdução aqui é só uma capa, né? Então quando a gente tem um corpo sólido, quando a gente transforma, vou falar agora, depois eu resgato o conceito, melhor, né? Quem já mata essa parte aqui. Deixa eu só ver aqui, exibir, pronto, né? Então, a aula de hoje é a introdução à simulação estrutural no SolidWorks e vamos utilizar elementos finitos. O objetivo é trabalhar com malha mista, ou seja, a malha de viga e corpo sólido, né? A malha sólida. Então, sempre, né, essas imagens aqui eu tirei do Help, depois eu vou mostrar para vocês o PDF do Help, eu recomendo vocês olharem também. Eu não vou entrar muito a fundo na teoria aqui, mas sim, depois eu posso passar para vocês também no PDF que eu vou elaborar, eu vou passar tudo comentado, algumas dicas, né, dicas de livro, para vocês, quem quiser se aprofundar nesse conteúdo, certo? Então no grupo do Telegram e na lista de e-mails eu vou disponibilizar para vocês. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai ter um corpo sólido. Quando você trabalha com elemento de viga no SolidWorks, né, ou com corpo sólido você quer transformar em elemento de viga, ele, ó, malha em cilindros, né? Então, cada seção dessa aqui é um cilindro oco, é um elemento. Então, independente da geometria 3D que você tem, ele vai transformar em um cilindro oco, né? E aí, aqui no SolidWorks, né? Então aqui eu tenho a nossa viga, que a gente vai trabalhar hoje, com esse ponto aqui e esse ponto que são as juntas, certo? E quando a gente tira uma seção dessa viga para analisar quais são as forças, os momentos, as forças cisalhantes, né? O que a gente tem? Ó, analisando então, aqui é uma parte do elemento de viga, então a gente tem momentos, né, atuando em torno do eixo neutro, a gente tem forças cisalhantes e tensão axial aqui, que é esse ponto P aqui, essa força P, né? Então aqui também a gente tem o diagrama, a gente consegue criar o diagrama de tensão axial aqui, que é a força sobre a seção transversal, que é o a tensão cisalhante, a gente consegue nas duas direções, vou mostrar para vocês, né? Que também é a tensão V, a força V, né? Sobre a seção transversal. E aqui, quando a gente vai analisar os resultados, a gente tem, repara na figura, direção 1, direção 2, momento 1, momento 2. Momento 1 é em torno da direção 1, né? É esse torsional aqui. Momento 2 é o de curvatura ou esse de flexão, né? A força P é a tensão axial uniforme, né? Então, basicamente o que você precisa entender de elementos aqui no SolidWorks, não na teoria, mas sim como que você vai conseguir analisar esses resultados é dessa forma aqui. Então você consegue tensões axiais, torsionais, curvatura e cisalhamento em duas direções, né? Ou seja, na direção 1 e direção 2, que é aquelas forças. Eu consigo ter uma força na direção 1, desculpa, na vertical, e uma força na direção 2. Por isso que é o V sobre a área, a seção transversal, né? E o que a gente analisa aqui, a conclusão de resultados é a combinação dessas tensões axiais e dessa curvatura devido aos momentos, né? Momento 1 e momento 2. Então vamos ver na prática como extrair esses resultados lá da nossa análise no SolidWorks. Então vamos começar aqui, né? Essa é a área inicial do SolidWorks. Para a gente iniciar um projeto, a gente vem em arquivo, novo e peça, né? Então vamos desenhar primeiro a chapa, depois o componente estrutural e depois vamos montar esses dois e trabalhar na simulação. Bom, abriu aqui, né? Então vamos plano frontal. Eu vou passar bem rápido essa parte, né? Quem quiser ver uma forma fácil de modelar na aula ao vivo que eu fiz passada, que eu vou disponibilizar por e-mail e no Telegram para quem está nesses grupos,
né? Talvez eu publique esse vídeo aí, tá rodando aí, mas talvez eu publique ele no canal do YouTube. Mas lá eu mostro como você modelar do zero até o modelo avançado, até o produto final, né? Então, primeiro a chapa aqui, vamos modelar. É uma chapa quadrada, 100 por 100, né? Depois que eu desenhar essa chapa, ela tem uma espessura de 5 milímetros. Eu já vou colocar a espessura de 5 milímetros e depois eu vou desenhar uma linha de centro e vou trabalhar essa furação aqui. Aí acabou a chapa, bem rápido, né? Então vamos lá. Plano frontal. Antes de entrar no esboço, então vem plano frontal e como eu vou trabalhar dando volume para minha chapa, eu já posso clicar em ressalto por base extrudado. Ele já entrou no esboço, né, resgatando os conceitos que eu falei lá na aula ao vivo do sábado passado, né? Então, uma vez que eu entrei no meu esboço, eu posso apertar a tecla S, retângulo de centro, faço qualquer geometria aqui, aperto ESC. Agora eu quero essa linha igual a essa, seguro o Ctrl, seleciono as duas linhas, solto o Ctrl e defino como igual, né? E agora aperto S, dimensão 100. Dessa forma, as duas linhas vão alterar por iguais e aí formam o nosso quadrado. Uma vez que eu fiz isso, eu posso sair do meu esboço, ele vai automaticamente entrar na nossa ferramenta de ressalto base extrudado, e aí eu posso definir com 5 milímetros aqui, certo? 5 milímetros, dou um OK e parte da nossa chapa está pronta. Aperto a tecla espaço para aparecer a orientação da minha vista. Agora eu quero um plano frontal, né? Novamente, o que eu quero aqui eu vou agora de uma outra forma, esboço, clico na linha e nessa face. Vou desenhar a linha de centro. Por quê? Porque eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, espelhar a entidade dinamicamente. Ah, Alan, aqui no meu SolidWorks não está ativado esse recurso espelhar a entidade dinamicamente. No meu canal tem um vídeo onde eu mostro, né? Você vem aqui em opções, personalizar e você consegue habilitar essa ferramenta. Então, uma vez que a gente criou essa linha, eu clico nela e espelhar entidade. Pronto, tudo que eu faço desse lado, ele faz do outro lado. Então agora eu aperto a tecla S, círculo, e vou desenhar um círculo aqui, né? Aperto a tecla S de novo, vamos voltar no projeto. É um círculo de raio 10 e 25 dessa lateral e 15 de altura. Então vamos lá. Raio 10. Alan, poderia usar assistente de furação? Poderia, mas como o objetivo aqui não é a modelagem, eu estou fazendo de uma forma mais otimizada, aqui, mostrando só para vocês um jeito só para a gente desenhar a chapa. E aqui é 15. Né? Pronto, agora eu poderia também desenhar uma linha aqui, por exemplo, seleciono esse, agora em esboço, espelhar entidades, linha de centro e pronto. Agora, dentro do esboço, já estou ainda dentro do esboço, eu posso clicar em recurso, corte extrudado, ele já vai reconhecer aqui todo esse círculo, porque eu já estou no esboço. Eu quero passante, aqui eu defino, né, o que eu quero, se é cego, passante, ambos, eu quero passante e dou um OK. Pronto, a nossa chapa está pronta, né? E aí eu preciso salvar agora. Então vem aqui salvar como. Vamos ver aqui na aula, vou botar na área de trabalho. Vou criar aqui aula simulação. Então eu crio uma pasta só para separar como peça e aqui eu defino chapa, certo? Dou um OK. Repara, não coloquei material ainda, não estou trabalhando com o material. Agora, vou deixar aberto e vou iniciar um novo projeto. Então, clique em novo e peça. Agora, vamos desenhar o nosso perfil, né? Novamente, olhando aqui, eu tenho um perfil de 300, né? E a configuração dele é uma norma ISO 30 por 2.6. Então, é um perfil quadrado, 30 por 30
e 2.6, certo? Então vamos desenhar plano direito, pode ser no plano frontal também, né? Aperto aqui esboço, linha. Agora eu posso, por exemplo, vou desenhar uma linha partindo daqui, aperto a tecla S, e coloco a dimensão 300. Pronto. Agora eu posso sair do meu esboço. E como que eu faço para criar aquele perfil? Então, uma vez que eu vou trabalhar agora com componente estrutural. Como que a gente faz para trabalhar com componente estrutural? No meu SolidWorks, eu já personalizei ele e coloquei ele aqui do lado. Mas caso o seu não esteja assim, você pode aqui inserir, soldagem, componente estrutural, certo? Uma vez que você clicou nele, ó, padrão, né? Então tem as normas, eu quero norma ISO, tipo, eu quero tubo quadrado, tamanho 30 por 30 por 2.6, conforme o nosso projeto. E agora faltou o grupo, qual esboço eu quero selecionar. Então eu clico nesse grupo, clico nesse esboço e pronto, agora eu posso dar um OK e aí ele criou o nosso perfil, né? Bem simples. Vou salvar também. Salvar como? Vou botar aqui viga. Pronto. Agora, como que a gente faz para iniciar a montagem a partir dessa peça aqui, por exemplo? Então você vem em arquivo, criar montagem a partir da peça. Uma vez que eu criei o nosso modelo 3D e salvei esse modelo, eu posso aqui em criar montagem a partir da peça. Pronto. Então, ó, documentos abertos. Lembra que eu não fechei a chapa que eu modelei e eu não fechei a viga, né? Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu quero começar com a chapa. Eu clico aqui, a chapa. Agora, de novo, montagem, inserir componente, clico na viga e aí eu solto ela aqui. Pronto, bem simples. Agora, como que a gente faz para trabalhar essa montagem aqui no SolidWorks? Primeiro, repara que essa chapa está fixa, né? E o componente está livre. Sempre que você abre uma peça no ambiente de montagem, ele vem com essa restrição, ó, componente selecionado fixo, né? Se eu quisesse liberar esse componente, eu clico com o botão direito e flutuar. Agora sim, ele está flutuando. Mas como eu quero manter fixo, porque é a minha base e eu quero posicionar essa viga aqui, então como que a gente faz, né? Aqui em cima, em montagem, inserir componente do lado, eu tenho posicionar, né? Quando eu clico em posicionar, eu tenho diversos tipos de posicionamento, assim como eu tenho posicionamentos avançados e posicionamentos mecânicos. O que vamos ver hoje é posicionamento avançado, bem simples. Só que eu vou ensinar uma forma otimizada para vocês trabalharem aqui, né? Qual é a forma otimizada? Primeiro, eu tenho a opção de montagem, posicionar, aí sim eu escolho duas faces que eu quero posicionar e dou um OK. Só que tem uma forma otimizada. Por exemplo, eu quero essa superfície aqui, essa face, coincidente com essa face aqui, né? Como que eu faço? Clico nela, seguro o Ctrl, segura a tecla Ctrl, clica nessa face, não mexe no mouse, solta a tecla Ctrl, ele aparece essa caixa de contextualização. Arrasta o mouse para a caixa de contextualização e ele aparece os possíveis recursos aqui, os possíveis posicionamentos que você pode utilizar, né? Então, por exemplo, eu quero coincidente, pronto, tá coincidente aqui, né? Repara aqui, e todos os posicionamentos que a gente trabalha aqui no SolidWorks, ele vem aqui nessa pastinha posicionamentos, eu clico aqui e está aqui coincidente, certo? Então aqui é o nosso Feature Manager, né? Ou seja, a nossa árvore de projeto onde
tudo que você faz na modelagem, tudo que você faz na montagem, tudo que você faz na simulação é registrado nessa área lateral aqui. Se você quer ter acesso a recursos do SolidWorks, a comandos, é o Command Manager, que é aqui essa parte onde tem todas as ferramentas, todos os recursos, né? Aqui ó, barra de ferramentas, barra de recursos do SolidWorks, né? Agora, a gente quer posicionar esse perfil exatamente no centro dessa chapa, porque a gente vai soldar ali. Como que a gente faz para posicionar de uma forma otimizada, né? Tem uma forma convencional que eu clico aqui, boto coincidente aqui, defino a distância dividindo por 2, porque é a metade do perfil, e depois a mesma coisa para o de cima. Só que no SolidWorks tem um recurso que é um posicionamento avançado de largura. Vamos conhecer como que funciona esse recurso. Então vem posicionar. Agora eu venho aqui em posicionamentos avançado. E agora eu tenho um posicionamento de largura. Clico nele, ele vai te pedir aqui selecionar duas faces e duas faces guias. Ou seja, vamos supor, na vertical eu quero posicionar o meu perfil no centro. Como que eu faço? Clico nessa face, agora repara que ele automaticamente passou para o comando de baixo. Por quê? Eu quero agora o centro do perfil em relação a essa face, Repara que o meu perfil mexeu e agora eu posso dar um OK e ele continua aqui, né? Então, ó, eu posso agora mexer ele aqui, só que na vertical eu não consigo. Por quê? Porque eu travei ele na vertical, no centro daquela chapa. Agora a gente vai repetir o mesmo processo para horizontal. Então, eu quero essa face, novamente essa face e essa face. Repara que ele posicionou o nosso perfil, posso dar um OK e agora sim finalizamos a nossa montagem aqui no SolidWorks. Ó, o componente selecionado está inteiramente definido e esse aqui está fixo. Eu posso colocar uma vista lateral e a gente tem a nossa modelagem e montagem de uma forma simples e objetiva aqui, pronto para iniciar a simulação. Então, para a gente iniciar simulação, a gente vem aqui, ó, Simulation, né? Ou aqui, Simulation, ou quem não tem ativado aí no computador, é só vir aqui em Suplementos e habilitar SolidWorks Simulation, tá? Então, uma vez que você fez isso, eu quero iniciar um novo estudo. Então, novo estudo e uma análise estática. A gente vai trabalhar com uma análise estática. Eu vou colocar aqui viga malha mista, tá? Então, dou um OK. Agora, estamos no ambiente de simulação. Alan, como que eu sei que eu estou na simulação? Bom, repara que o Command Manager, os recursos é voltado para a simulação e apareceu uma nova janela aqui também, onde vai ter as condições de contorno, a geração da malha, para colocar o material na peça, né? Então, introduzimos a simulação. Primeiro ponto importante, repara, corpo sólido e viga. Ah, Alan, você que definiu viga? Não. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente usa componente estrutural no SolidWorks, ele automaticamente reconhece como elemento de viga, tá? Então, eu quero mudar, Alan, então, de elemento, eu quero fazer os dois corpos sólidos. Como que eu faço para mudar? Botão direito, tratar como corpo sólido. Pronto. Repara que a junta que tinha antes sumiu. Agora, ele vai considerar essa espessura aqui, né? E ele mudou o símbolo aqui. Então, o que a gente quer é tratar como viga. Repara agora que mudou o símbolo e tem duas juntas, uma junta de conexão e a junta livre aqui para flexão, certo? Só que, olha o detalhe.
Lembra que eu respondi uma pergunta aqui que sempre cadê a pergunta? Aqui, ó. Por que o SolidWorks só roda a análise quando define material, né? Aquela questão. Até então tá sem nenhum material aqui. Como eu sei? Na simulação, quando você define um material, ele aparece um checkzinho aqui em cima do elemento sólido e do elemento de viga. Quer ver? Botão direito, aplicar material. Eu vou definir os dois como um ácido estrutural, ou seja, um A36, ASTM A36, né? O importante aqui é você ter ciência do limite de escoamento. Então tá aqui 250 megapascal. Então vou anotar aqui limite escoamento igual a 250 megapascal. Vou deixar guardada essa informação. Então aqui tem resistência à tração, né, a massa específica, módulo de cisalhamento, tá? Isso aqui é um ponto que eu vou mostrar para vocês na nossa análise, por exemplo, de viga. Muita gente fala assim para mim: ah, Alan, eu estou fazendo um cálculo aqui de viga e a minha deformação está dando diferente do meu cálculo analítico. Por que isso acontece? Porque esse módulo de cisalhamento aqui, cadê? O coeficiente, eu vou mostrar para vocês aqui na análise, o coeficiente desse cisalhamento, ele é considerado aqui na análise, né? Então você tem que zerar esse coeficiente, ele perde um pouco de precisão numérica, um pouco do seu resultado de precisão, porém você agora consegue comparar o seu cálculo analítico com o seu cálculo numérico, tá? Então vou mostrar para vocês como que faz isso. Repara, definir o material. Então como que eu sei que defini o material? Eu tenho um checkzinho verde aqui e a cor do material mudou. Antes era esse material aqui, agora ficou com esse material. E para viga, também eu vou definir o material ASTM A36. Aplicar material, ok, pronto. Então, repara, agora tá os dois com um checkzinho, né? E primeiro passo foi definir o material. Agora, qual é o segundo passo? Lembra que eu falei com vocês que sempre que você trabalha com conexões, com montagem no SolidWorks, ele define como contato global, né? Aqui está unido, mas não necessariamente ele está entendendo que essa junta aqui é unida com essa face aqui. Então, vamos trabalhar nesse contato, vamos dizer para o software que aquela junta está bonded, ou seja, está colada naquela superfície. Então, você vem aqui em conexões, conjunto de contato, e agora aqui, ó, sem penetração, não, eu quero unido, né, permitir penetração, ajuste por contração, enfim, eu quero unido. O que eu quero unido? Por exemplo, eu clico aqui, ó, na junta, eu quero essa junta unida com essa face. E dou um OK. Olha o que aconteceu, apareceu um novo tipo de contato aqui. Agora eu tenho a certeza que aquela junta ela está em contato com aquela superfície. Certo? Agora, acessório de fixação. Bom, como é uma chapa parafusada na parede, eu vou parafusar essa chapa na parede e vou aplicar uma carga aqui, vamos supor que tem um gancho aqui, né? Enfim, vou aplicar uma carga. Então, acessório de fixação, botão, clica com o botão direito, geometria fixa. Nesse caso aqui, eu tenho vários tipos, tipo rolamento, por exemplo, ele permite essa translação, mas eu quero fixo. Vamos supor, aqui eu quero ele fixo. Então, vou selecionar toda a face do meu furo, né? E vou dar um OK, porque eu quero avaliar exatamente essa flexão. Pronto, repara. O importante é você entender que para todo tipo de análise numérica, você tem uma sequência lógica. Tipo de material, condições de contato, as conexões no SolidWorks, no ANSYS, no Abacus, qualquer software. A ideia é a mesma. Primeiro você tem material, depois você tem
as conexões, se for uma montagem, né? Se não for montagem, se não for multicorpos, se tiver um corpo só, não tem conexões, mas sim condições de contorno, fixação e carregamento, né? No ANSYS, a primeira coisa que ele faz é material e malha. Depois ele entra com conexões e acessório de fixação. Então, aqui no SolidWorks é dessa forma. E no ANSYS, a ordem é essa aqui, ó. Material, contato, malha, fixação barra carregamento, depois resultados, né? E aqui no SolidWorks é um pouco diferente, né? Então é primeiro material, conexões, fixações, carregamentos e malha por último. Interfere alguma coisa? Não. Cada software tem sua particularidade, igual pessoas me perguntam, Alan, qual é a grande diferença do Solid Edge para o SolidWorks? É uma pergunta que fizeram. Os dois softwares são paramétricos, os dois softwares são de modelagem 3D, porém algumas pessoas se identificam melhor com o software de Solid Edge, outros se identificam melhor com o SolidWorks, né? A indústria utiliza bastante SolidWorks, automobilística, indústria mineradora, assim como também algumas indústrias utilizam o Solid Edge, certo? Então, só dando uma revisão geral aqui na forma que é apresentado em um outro software diferente, essa sequência. Uma vez que definimos acessórios de fixação, repara que eu tenho alguns tipos aqui, articulação, rolamento e deslizamento, suporte elástico, acessório de rolamento, parafuso, né? Então aqui você define esse tipo de acessório conforme as suas condições de trabalho, né? Conforme as condições de trabalho no real. Agora, carregamento. Então, eu posso aplicar torque, força, pressão, gravidade, né? A gravidade, quando você aplica a gravidade, é interessante porque ele leva em consideração as propriedades do material e as acelerações. Então, quando você quer avaliar o próprio peso da estrutura, por exemplo, você está avaliando aqui a aceleração da gravidade, 9,8 G, 9,8 metros por segundo quadrado, e está avaliando a densidade do material, né? Então, quando você inclui a gravidade, para justamente você avaliar o próprio peso da estrutura. Mas aqui no nosso caso a gente quer força. Então a força, novamente, eu estou trabalhando com elemento de viga, eu poderia clicar na viga, mas eu posso também selecionar essa junta aqui. Uma vez que eu selecionei a junta, eu tenho que selecionar aqui uma direção. Qual é a direção? Então clico aqui, poderia essa linha aqui, por exemplo, ou poderia selecionar o plano, né? Vou excluir aqui, ó. Vem aqui nessa setinha superior e eu quero esse plano aqui, por exemplo, né? Sistema internacional, e agora vamos ver a direção, ó. Está para cima, eu quero inverter a direção, porque eu quero avaliar a flexão da nossa viga, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 2.000 newtons, ou seja, 200 quilos aqui. Posso dar um OK? Pronto. Então, material OK, conexão OK, fixação OK, carregamento OK, né? Então, olha lá, onde que entra agora a malha mista? Beleza, vamos agora trabalhar a malha. Repara uma coisa, como ele já identificou corpo sólido e elemento de viga, automaticamente ele vai criar elementos sólidos aqui, ou seja, considerando a espessura, e aqui vai trabalhar elemento de viga. Eu tenho um material aqui que eu vou mandar para vocês, né, que aqui explica um pouco sobre a viga, o que eu passei para vocês, aquela questão das forças, dos momentos,
o que faz as juntas, propriedade material, as restrições, união, os carregamentos, né? Geração de malha, resultados, como você avaliar os resultados. Então aqui, como eu falei com vocês, tem a força axial, tem os momentos, né? Fletores. E quando você faz cálculo de viga, você usa a teoria de viga. Se você colocar no Google, teoria de viga ou teoria da seção transversal, você consegue ver para diferente tipo de perfil. Você tem um momento de inércia, você tem uma seção transversal diferente e o cálculo muda um pouco. Não são cálculos complexos, mas é interessante vocês ficarem por dentro disso aí. Faz analítico e compara aqui com o numérico. Então aqui, né? Vamos fazer isso aqui, ó, renderizar perfil de viga, vou mostrar para vocês lá, né? E aqui é como o software calcula essas tensões. Então, algumas pessoas me perguntam, tô tendo erro nesse modelo numérico aqui no SolidWorks para viga. Acessa o help ali, você consegue ver, entender, né? Às vezes você não precisa, às vezes não é falta de teoria. Às vezes você sabe teoria, mas não sabe como que o software trabalha, qual é o caminho que o software segue. Então, para isso que serve o help, né? É igual quando a gente vai montar uma máquina, a gente sabe apertar um parafuso, a gente sabe conectar um perfil no outro. Só que às vezes o manual ele te informa a sequência para fazer isso aí, né? Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos a mesma ideia, né? Então aqui, malha. Agora, o que eu vou fazer? Criar malha, não vou mexer em nada e vou gerar a malha. Olha o que ele fez, né? Repara, criou elemento sólido e criou o elemento de viga. Independente da seção que você tem, ele vai fazer um tubo oco. E cada seção dessa aqui é um elemento, né? Então, quando a gente rodar a nossa análise, a gente não vai conseguir ver a tensão aqui. A gente não vai conseguir ver. Ô Luiz, tem norma para você fazer alguma modelagem, né? Não lembro agora se tem norma específica, de cabeça eu não lembro se tem norma específica para a análise numérica, mas para modelagem, para tipos de perfil, tem norma sim. Para cálculo analítico tem. Daí você pode validar com o cálculo numérico, tá? Depois, se você tiver meu Instagram, me chama no Instagram. Quem não tem meu Instagram, eu vou deixar aqui. eng.alanside. Não sei se a mensagem chegou para vocês. Então vou mandar, porque o Alan Sade ele corta. Alan. Bom, não sei se está chegando para vocês, mas é eng.alanside, né? Então vocês, qualquer dúvida que não der para abordar aqui, me avisem que a gente entra lá, eu gravo um vídeo específico para você, te mostro, né? Não faço questão de, não meço esforço para isso aí, tá? Então, uma vez que criamos o nosso modelo aqui, vão ter dois tipos de análise. Primeiro, eu quero analisar o que acontece com a chapa, tá? Tanto as tensões quanto essa torção que a chapa vai acontecer, né? Ou seja, eu aplicando uma força aqui na minha viga, a parte de baixo aqui tende a comprimir e a parte de cima tende a tracionar, né? Ou seja, a chapa ela vai tender a fazer assim, ó. Aqui eu tô com a chapa, ela vai tender a fazer esse movimento aqui, né? Comprimir embaixo e tracionar em cima, comprimir embaixo e tracionar em cima. De uma forma mais grosseira, ela vai fazer assim, ó. Cadê? Aqui, tracionar aqui, não. Bom, enfim, não sei como que eu vou representar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Mas vocês entenderam que a parte de baixo vai para trás e a parte de cima vai para frente. Tipo uma minhoca, né? E eu estou falando isso para vocês porque é importante você já esperar o tipo de comportamento aqui da sua análise, né? Para ver se faz sentido quando você tiver o resultado. Então, novamente, eu espero que na parte de baixo esteja uma compressão e na parte de cima uma tração,
eu espero que o comportamento da chapa, a parte de baixo tende para trás e a parte de cima tende para frente, né? E aqui na viga, o comportamento que eu espero é ela flexionar. Certo? Então, isso também é uma dúvida de bastante gente, de bastante pessoas. Ah, Alan, como interpretar o resultado? Então, assim que você começa interpretando o resultado da sua análise. Com qual tipo de resultado você quer analisar e o que você espera? O que você espera do real aqui da sua peça? É esse tipo de comportamento. Então, agora, vamos executar o nosso estudo. Clica ali em viga. Não foi uma análise que demorou, né? Vamos ver o comportamento, ó. As tensões, Alan, por que aqui está sendo mostrado por uma linha e não está o campo de tensões? Calma que eu vou mostrar. Até então, aqui está a linha neutra do nosso perfil, que é a linha onde não sofre deformação, aquela linha que passa no centro do perfil, né? Quem faz cálculo de vigas e tudo mais sabe. Então vamos lá. Tensão máxima. Como que eu faço para ver? Primeira coisa, né? Para ficar claro aqui. Aonde está as tensões? Repara, tem um desenho do meu perfil aqui. Eu consigo ver. E eu consigo ver uma tensão elevada na parte superior e uma tensão elevada na parte inferior. E não na lateral. Por quê, Alan? Como eu te falei, imagina que a estrutura está soldada, né? Imagina que está soldada. E aqui é a parte do pé da solda, vamos supor, né? Então, o que a gente está avaliando? Uma tensão de tração aqui e uma tensão de compressão aqui, né? Vamos ver aonde está a tensão máxima? Como que a gente faz? A gente vem aqui em tensão, botão direito, editar definição. Agora eu venho em... Vou mudar para megapascal, então a unidade também. Vem aqui, ó, megapascal. Agora eu venho aqui, opções do diagrama. Exibir a anotação máxima. Clico e posso dar um OK. Então agora, obviamente, ele está mostrando aqui para a gente a tensão máxima, né? Que deu aqui, nesse ponto aqui, da tensão máxima, está dando 9,76 na 2, né? Ou seja, 976 megapascal. Qual é o limite de escoamento? Olha a seta aqui. O limite de escoamento é 250 megapascal. Então, tem um possível concentrador de tensão aqui, certo? Pode ser um ponto de singularidade? Talvez. Vamos exibir a malha agora para a gente ver como que está esse comportamento. Então a gente vem aqui, ó, editar definição, configuração, modelo, malha. Pronto. Agora eu posso dar um OK e, ó, repara que pode ser um ponto de singularidade ou não. Como eu faço para resolver isso aqui? Bom, eu vou refinar mais o meu modelo e vou ver o que acontece, certo? Então vamos lá, eu vou tirar essa malha aqui só para ver o que acontece nos nossos resultados. Modelo, OK. Então, pessoal, eu estou primeiro focando na chapa, para depois a gente focar na viga, tá? E o importante vocês saberem também é que malha mista já estamos trabalhando, viga e corpo sólido. Agora, como interpretar o resultado para uma malha de viga e para uma malha de corpo sólido é o que a gente está abordando agora. Então, vamos lá. Tensão de von Mises, eu quero aplicar um controle de malha. Eu venho aqui, ó, aplicar controle de malha, né? Para qual superfície? Eu vou aplicar nessa superfície aqui, ok? E aí, por exemplo, eu vou só arrastar um pouco para o lado aqui, ó, diminuindo o tamanho do meu elemento. Vou deixar com 1,25. Poderia definir aqui também 1,2, por exemplo. Esse é o tamanho do meu elemento na superfície. Dou um OK. Repara que ele apareceu uma exclamação porque eu tenho que rodar novamente a minha malha. Então vou executar.
Se permanecer, vamos ver que se vai permanecer. Ele demora um pouco, né? Quanto mais você refina o seu modelo, maior o tempo computacional. Por isso que não é bom você sair refinando sem saber o que está fazendo. Porque às vezes, se você faz um modelo, pode demorar 3, 4 horas rodando, né? Aqui no caso, eu até apelei um pouco, botei 1.2 só para saber, né? Já está demorando um pouco aqui. Ó, repara, mudou a tensão, máxima agora está ali, né? Apareceu mais 2 pontos de tensão máxima e a minha tensão aqui mudou, aumentou. Então, meu modelo convergiu? Não convergiu. Aí entra a análise de convergência, que é você ir trabalhando o seu modelo. Vamos ver como que ficou a nossa malha. Ponto importante aqui desse resultado. Nunca rode uma análise padrão sem verificar a convergência do seu modelo. Às vezes, a tensão que você está vendo ali, ela não é a tensão correta. Então, é extremamente importante você ir trabalhando esses testes que eu estou fazendo aqui de malha, avaliar, para ver se realmente aquele ponto, convergência. Ah, Alan, como que eu faço para aprender essa convergência de malha? Muito simples, ó. Vou dar uma dica para vocês. Aqui no YouTube, Alan Assad. E aqui, ó, qualidade da malha. E aí, convergiu? Uma aula de 37 minutos, onde eu ensino a utilizar um modelo automático e um modelo no Excel para ver se sua malha convergiu ou não, certo? Então vamos lá. O que eu ia fazer aqui? Tá. Vamos, opções, malha. Ok, vamos ver a malha. Olha, agora refinei mais a malha, repara. Agora o erro pode estar, na malha da viga, né? Então, deixa eu tirar aqui a malha para ficar mais fácil a gente visualizar. O importante é que vocês peguem o conceito, essa visão, né, de nunca aceitar o resultado inicial que o software te entrega. Sim, o importante é você viu o resultado, fez sentido? Fez. Ah, não fez? Por que não fez sentido? E essa questão aqui, o que me chamou a atenção foi aquele único ponto concentrador de tensão. Viu que eu rodei a malha, mudou a tensão. Então minha análise não convergiu. Vou ter que trabalhar uma convergência de malha ali para ver se realmente essa malha está correta, para ver se o tipo de elemento que eu estou utilizando está correto, para ver se a minha simulação pode ser validada, certo? Então aqui, como que a gente compara? Tensão máxima com limite de escoamento. Se for superior, a gente cai naquele problema. Aqui eu tenho a curva de engenharia. Então eu tenho a nossa curva de engenharia e a nossa curva real de engenharia, que é uma reta, né? Então vamos lá. Tensão, limite de escoamento. Tá aqui. Para a chapa, a tensão foi maior que a tensão limite de escoamento. Ou seja, caí no problema de plastificação, quiçá um problema de falha, né? Eu posso avaliar qual é a tensão última do meu material, que é essa tensão de ruptura, limite aqui de ruptura, avaliar a tensão máxima e aí você entra num problema não linear, né? Que é como o seu corpo está se comportando ao trabalhar nessa curva de plastificação. Aqui é a curva elástica. Aqui é o endurecimento, o encruamento do material, né? Então tem toda aquela fase do comportamento do material na região plástica ali, na região de encruamento, né? E por que eu desenhei essa curva real? Porque na verdade o que a gente está analisando é essa reta, a tensão deu aqui e a gente utiliza um método de Neuber, né? Que é uma série de equações que fala aonde que está o ponto da tensão aqui. É uma hipérbole de Neuber
Quem tiver curiosidade pode procurar sobre hipérbole de Neuber. São algumas equações que falam, se você achou a tensão aqui, aonde que essa tensão estaria na curva de engenharia, tá? Por isso que é uma hipérbole, porque aqui literalmente é uma hipérbole, certo? Então, só contextualizando um pouco e agora voltando aqui para o nosso problema, uma vez que analisamos as tensões aqui na nossa chapa, vamos agora avaliar os resultados da nossa viga, né? Se eu observar o deslocamento, repara que aparece a viga. Por quê? Porque sim, é possível a gente ver o deslocamento. Eu consigo também aqui animar esse deslocamento. Eu consigo ver como que ele se deslocaria, né? Aqui está 4,7 milímetros, né? Bem provável que esteja fora de norma, bem provável que esteja plastificando o material com as condições de contorno que a gente colocou, né? Como que a gente faz para agora extrair informações da nossa elementos de viga, né? Vamos voltar aqui no nosso material e o que é importante a gente colher de informação. Diagramas do momento fletor, pode ser momento 1 e momento 2, na direção 2 e direção 1, né? E essa questão aqui da... Cadê? Tá aqui. Combinação da tensão axial e tensão de curvatura devidas ao momento 1 e 2, que são as tensões cisalhantes, né? Então a gente consegue trabalhar, se já viram, em algum momento na vida de vocês, se já viram aqueles diagramas de força cisalhante e momento fletor, né? E a gente consegue adquirir esses resultados aqui no SolidWorks. Como que a gente faz? Bom, botão direito, definir diagramas de viga, né? Clica. Agora, muita atenção aqui. Cadê? Opções de diagrama, não, definição. Olha, força axial. Agora você sabe o que é a força axial. Voltando aqui no nosso material, a força axial é essa força P, né? Que você está aqui, ó. Essa força P que você vai estar avaliando aqui no seu modelo. Força cisalhante na direção 1, força cisalhante na direção 2. Que tipo de resultado é esse, Alan? Agora você sabe, ó. Força cisalhante na direção 1, 2. Então aqui o cálculo é aquele V, vou botar aqui V1 sobre a área e o V2 sobre a área, né? Que é a força cisalhante na direção 1 e força cisalhante na direção 2, devido ao momento, né? E momento na direção 1 de torção e momento na direção 2 de flexão, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero o meu gráfico de força cisalhante na direção 1. Newton, posso renderizar o perfil, ou seja, ele vai mostrar o perfil, vou fazer sem, porque depois eu mostro para vocês como que é renderizando o perfil, e dou um OK. Ele vai aparecer aqui, ó, a nossa força, o nosso diagrama, né? E posso também de viga, eu vou colocar todos para vocês verem a diferença. Força axial, OK. Então ele mostra aqui a força axial, plotagem, vamos ver de momento. Vamos ver que deflexão é na direção 2. Então, para não estender muito, eu vou colocar momento na direção 2, por exemplo. Newton metro, né, que momento é a força vezes a distância, e OK. Né, então aqui
é o diagrama de momento. Quando você faz os cálculos analíticos, você consegue criar esses diagramas para avaliar. Agora, vamos ver aqui, tensão, editar. Cliquei na tensão, editar viga, né? Ó, novamente, eu quero em Pascal. Agora, lembra que eu te falei que para avaliar a tensão, o mais utilizado é combinar a tensão axial e tensão de curvatura devida ao momento fletor 1 e 2? Então é aqui que você, ó, limite, tá aqui, ó, limite superior axial e curvatura. Clica nele, viga, OK. Então aqui, exibir. Agora sim, a gente tem a nossa tensão na viga, tá? A tensão na superfície do elemento, quem está trabalhando com elemento de viga. E também, agora você consegue, por exemplo, aqui, vamos lá, resultados, plotagem de tensão, você consegue, repara, não é análise de von Mises, é a teoria de vigas. Quando você muda para viga, ele não utiliza a teoria de viga. Megapascal. Agora, por exemplo, aqui, ó, cisalhamento na direção 1. Vamos avaliar o cisalhamento na direção 1. Qual que é esse cisalhamento? Na direção 1 é aqui, essa direção 1 aqui, em azul, né? Então, por exemplo, agora a gente pode tudo OK, escala real, né? E OK. Pronto. Aqui é a plotagem de tensão naquele sentido e também definição da plotagem da tensão, viga, megapascal, curvatura, tensão na direção cisalhamento 2, por exemplo, né? Posso dar um OK. E aqui agora é nesse sentido, certo? Aqui rapidinho, deixa eu só ver um negócio. Isso, né? Então agora a gente tem na direção 2, direção 1, certo? E aí você pode, esses tipos de resultados para viga, para avaliar o pé, dessa forma que você faz, avaliando a convergência do seu modelo, avaliando os tipos de resposta que você quer, né? Então, vamos lá, para você definir resposta da viga, botão direito, diagramas. Então aqui, para você avaliar diagrama do momento fletor, da força cisalhante, ou definir plotagem, né? Também você pode definir a plotagem do fator de segurança para o seu elemento, para a sua viga. Então, fator de segurança, corpo selecionado, eu quero... Cadê? Eu quero essa viga aqui e OK, né? Então, fator de segurança, ó, 0,9, ou seja, isso nos prova que está abaixo de 1. O recomendado para viga, se eu não me engano, é 1,8 ou 2 ponto alguma coisa, não lembro de cabeça, mas está abaixo de 1, então isso mostra que a tensão aqui está ocorrendo uma certa deformação ou uma possível falha, né? Se você for analisar a fadiga, é bom você ficar atento com as tensões trativas, né? Tensão compressiva, ela não é muito prejudicial para a fadiga, e sim a tensão trativa, sim, que ela aumenta a propagação da trinca, por exemplo. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês nessa questão dos resultados é aqui, ó, peça, viga e editar definição. Quando você quer avaliar a deformação, né, a flexão, e você quer comparar os seus resultados com o seu modelo analítico, ou seja, o seu cálculo analítico, e os valores não estiverem batendo, clica no seu elemento de viga, propriedades da seção, vem aqui e zera esses valores aqui, ó, fator de cisalhamento na direção 1.
e fator desse cisalhamento na direção 2. Zera ele, dá um ok, executa de novo a análise e aí você observa novamente as deformações, né, os deslocamentos. E aí sim você vai ver que esse valor vai fazer sentido, tanto numérico quanto analítico, tendo em mente que você vai perder precisão numérica, né? Quando você for avaliar a tensão, por exemplo, você está perdendo um pouco de precisão porque você está tirando o fator desse cisalhamento que numa viga acontece, certo? Pessoal, eu acho que a ideia de hoje era mais ou menos essa, mostrar como você avaliar e como você trabalhar com elementos de viga e elementos sólidos, né? Então aqui a gente fez dois tipos de análise, para elementos de viga e elemento sólido. Se alguém tiver alguma dúvida, podem entrar aqui, ó, nas redes sociais. Eu sempre respondo todo mundo, né? No site Fórmula SolidWorks, lá tem bastante coisa, né? A lista de espera também, não sei se dá para colocar aqui no chat, mas quem quiser entrar e, enfim, entrar, é uma forma de eu conseguir avisar você, ó, fulano, abriu aí o nosso treinamento, aproveita que é oportunidade exclusiva, enfim. A primeira turma foi 2019, estou previsto para abrir outra turma agora, e as vagas são limitadas, mas podem consumir o conteúdo gratuito, que eu faço bastante esforço para criar conteúdo de qualidade para vocês, e é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode recorrer às redes sociais e me perguntar.